O trabalho dela é reconhecido nacional e internacionalmente como a fisioterapeuta que tem resgatado a esperança de pais e de seus pacientes. Com êxito em mais de 95% dos casos de recuperação da mobilidade motora de crianças, a doutora Simone Hoffman, fisioterapeuta, palestrante e CEO da Physiopediatric Baby em Guarapuava, Paraná, tem ganhado cada vez mais o carinho das famílias e dos profissionais em razão da sua impecável atuação através do método chileno Cuevas Medic Exercise, CME. Uns 180 mil seguidores e mais de 100 milhões de views em suas redes sociais, com vídeos considerados polêmicos, doutora Simone vai compartilhar com os nossos seguidores os mitos e verdades por trás desses exercícios que vêm ganhando cada vez mais força. Não só no nosso país, como no mundo, principalmente com relação à qualidade de vida das crianças com funções motoras ausentes. Você já está nos seguindo nas redes sociais? Estamos no Instagram, TikTok, Spotify, aqui no YouTube e na TV+. Ai, que Seja prazer bem-vinda, tê-la doutora aqui, Simone. Muito Vou te chamar de obrigada. Simone. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por colocarmos na sua agenda esse bate-papo, bate-papo. que com certeza vai ser enriquecedor para as famílias, para os pais, para as mães, para os pacientes. E pras É um crianças. prazer imenso meu estar aqui. Ai, a gente que agradece. E, Simone, eu vou te chamar de Simone, eu acompanho muito a sua trajetória ali no Instagram, vejo os seus vídeos e sempre fico muito emocionada, porque sou mãe, tenho 2 filhas, e me sinto ali no lugar dessa mãe que muitas vezes vai à procura de auxílio médico, de fisioterapeuta e é desenganada. E eu vejo que você transforma a vida dessas crianças e dessas famílias. Você acredita que isso é um chamado divino? Sim, com certeza. Desde pequena eu sou muito ligada até com a questão religiosa mesmo, e a escolha da minha profissão ela já nasce de uma situação assim. Então, quando eu tinha lá 16, 17 anos, eu estava escolhendo a minha profissão, eu estava num retiro, no dia de uma adoração, eu pergunto realmente para ele, né, qual é o melhor caminho, o que ele deseja que eu seja para que nós possamos escolher juntos e andar juntos, né, com Deus. E nesse momento que eu estava pedindo sobre a minha profissão, eu abri a Bíblia e aparecia ali um salmo que falava sobre os marginalizados e os excluídos. Então eu perguntei para Deus, você quer que eu trabalhe com as pessoas que não caminham, que não andam, com os deficientes físicos? E eu senti no meu coração que realmente era isso. E desde então eu escolhi a fisioterapia, né, como profissão, e logo quando eu entrei daí na faculdade, né, começaram, né, depois de alguns dos primeiros anos ali, a gente começa com os estágios, e quando eu tive o primeiro contato com o pessoal, com as crianças da PAI, eu já entendi, aquilo mexia muito com o meu coração, eu já entendi que o meu caminho seria aquele. E aí, né, eu me desdobrei sempre com todas as minhas energias em estudar para melhor atendê-los, né, para realmente cuidar deles da melhor forma. E eu não comecei no CME, né? Durante 10 anos eu trabalhei com outros métodos da fisioterapia tradicional, porque são aqueles que, quando você vai ler um artigo, são aqueles que são citados na literatura. Então eu pensei, vamos começar por esses, né? Mas durante esses 10 anos de profissão, algumas crianças tiveram êxito com esse tratamento, né? Mas muitos não tiveram. Então, meu sentimento de frustração foi aumentando. Por exemplo, eu atendi um menino desde logo após que ele nasceu até 7 anos, eu acompanhei, por exemplo, o enterro dele. Então, ele ganhava, mas logo depois ele perdia. Depois de 2, 3 anos, eles começavam a perder. E aí vinham as deformidades, vinham as dificuldades respiratórias e eles morriam, né? Isso não aconteceu com 2 pacientes que eu atendi. E depois também aconteceu com outro paciente que nós também atendíamos. Eu atendia ele a domicílio, a família fazia tudo por ele. E mesmo que nós fizéssemos tudo, ele seguiu deformando e fazendo muitas correções cirúrgicas. E eu acompanhava esse pós-cirúrgico e para mim também era muito difícil porque eu via aquela criança passando dor. Então aí eu comecei a pedir novamente para Deus que me mostrasse um outro caminho. Cheguei a dizer para Deus assim, olha, se você dessa forma eu não vou mais, porque é muito difícil ver criança sofrer. Então eu falei assim para Deus, ou você me mostra outro caminho, ou você vai ter que até encontrar outra pessoa para ajudar eles, porque eu não aguentava mais, assim, emocionalmente, e eu me envolvo realmente com as crianças, né? Aí
eu fiquei sabendo desse curso do CME. Na época era só no Chile e tal, aí eu comecei a ir atrás. Simone, eu só queria fazer um adendo. Pode fazer. Quando que você tomou conhecimento do curso, do método chileno? Você estava num período de frustração da profissão porque você não estava conseguindo dar o respaldo para as crianças. E quando te deu esse despertar desse método? Como que veio? Veio divinamente, pelo jeito. Você pediu uma resposta e ele veio. E veio. Sempre que a gente pede uma resposta, né, Deus nos responde. E Deus nos responde pela vida. E foi então que eu comecei a atender um paciente com o método que eu atendia, né, em Guarapuava, porque não havia CME na minha cidade, em Guarapuava. E eu comecei a atender essa criança. Mas essa mãe, ela fazia em paralelo o CME numa cidade vizinha nossa, que era Pato Branco, na época. E ela, na época, até ela não chegou a me contar. Mas depois que o menino caminhou, ela me chamou e ela teve um papo franco, assim, aberto, né? E ali ela me disse exatamente assim, ó: o que você demora, você é uma excelente fisioterapeuta, ela me disse, você é muito esforçada no que você faz e eu reconheço isso, mas eu vou te falar que aquilo que você demora aí 3, 4 meses para conseguir, eu vejo mudança no meu filho quando eu levo no CME em uma sessão. Nossa, é muita diferença. Isso você usando os métodos tradicionais. Isso. Quando uma mãe me disse isso, eu pensei, eu tenho que pelo menos provar. Ela falou assim: se você tiver a oportunidade, Simone, faça o curso. Aí eu disse: olha, tudo que existe na área da neuro eu já fiz de curso, mas realmente esse eu não fiz. E já me falaram, eu já ouvi falar sobre ele, mas eu achei que não, talvez não fosse... Não era tão reconhecido. Isso. Principalmente pelo fato de não ser reconhecido, de não ter nada na literatura. Eu não quis procurar. Mas quando essa mãe me falou, aí ela mexeu com o meu coração no sentido de que o que eu mais busco é o bem da criança. Aí eu pensei, quando a mãe me disse isso, eu falei assim, não, eu tenho que pelo menos entender se isso é só com essa criança ou se isso vai se replicar em outras crianças também. Enfim, eu preciso conhecer. E aí surgiu no Brasil uma oportunidade desse curso, foi aí que eu resolvi fazer. E quando a gente fez esse curso, então, eram muitos alunos, então durante o curso, assim, eu vi que realmente se tratava de algo novo, de uma proposta diferente, porque são exercícios diferentes mesmo, são muito diferentes do que nós realizávamos com a terapia tradicional. Mas mesmo assim ainda me ficou uma duvidazinha. Eu disse assim, eu pensei comigo, eu vou chegar na minha cidade, eu vou aplicar isso com os meus pacientes e eu quero ver a resposta deles. Se funciona mesmo. Se funciona mesmo. E quando eu cheguei, né, falei com os pais dos meus pacientes, ó, é uma proposta diferente, ele é um pouco mais desafiador, então ele exige muito mais a criança participa da terapia ativamente, a família também participa, porque ela fica num lugar de ajudar na segurança da criança, né, porque você acaba exigindo mais e desafiando mais a criança contra a gravidade, então se a criança cair ali no meio do exercício, os pais têm que segurar. Então, a atenção da família ali também exige mais da família, né? E eu disse, se vocês querem, vamos tentar. E todos toparam, vamos tentar. E aí, quando eu comecei a ver os resultados nas minhas crianças, aí eu realmente vi que aquele era um caminho novo. Só que o CME é algo que se aprende aos poucos. Não é em um curso que você aprende o CME. Eu já devo ter feito, né? Cada curso dura em torno de 1 semana. Eu devo ter feito mais de 15 cursos. Então, é um processo longo, porque se trata de você ir, aprender e depois praticar. O curso consiste no quê? Assim, porque para ele ser diferente da fisioterapia tradicional, ele tem que trazer algo realmente sim, se ele impacta em uma sessão a mobilidade de uma criança, qual que é o método em si? Como que ele é? São exercícios? Como funciona? O que consiste, O que né? consiste? Sim. E outra coisa também, todas as crianças, qual que é a idade dessas crianças quando elas chegam para você? Elas podem fazer esses exercícios desde que idade? Desde meses? Ou elas já têm que ter X anos para poder conseguir dar uma resposta do jeito que você imagina, do jeito que realmente o CME ele se propõe a fazer isso. Então, as crianças normalmente, para mim, em Guarapuava, elas chegam para mim em idade de estimulação precoce, né? Então, elas chegam para mim, a estimulação precoce vai de 0 até 3 anos. Mas para mim, elas chegam menores de 6 meses. Que é ótimo, né? O que é excelente.
Então, assim, a idade para você começar mesmo o método, o ideal são 4 meses de idade. Só que as crianças chegavam para mim com 15 dias, com 20 dias, com 40 dias, com 30, com 1 mês, com 2 meses. E nesse tempo, claro que daí assim, a sessão é menor. Às vezes eu via a cada 15 dias a criança, eu dava um intervalo maior, eu ia sentindo a criança e a maneira de aplicar o método. Com que o é um tempo... período que a criança nem sai de casa, né, Isso. Simone? 15 dias, imagina. Exatamente, né? Então, claro que também haviam crianças, né, que ficaram internadas 3 meses. Né? Às vezes 5 meses internada e depois tinham uma alta da UTI e daí começavam a terapia. São crianças com neurodeficiências, assim. São crianças que passaram por intercorrências. Tá. Nem sempre elas têm alguma deficiência ou vão ficar com alguma lesão, realmente. São crianças que têm um potencial para desenvolver, né? A estimulação precoce é muito voltada para isso. Ela tem um potencial para desenvolver um atraso, então eu vou iniciar um tratamento precoce para evitar o atraso. Isso é detectado o quê? No nascer ou já muitas vezes durante a gestação? Então, quando na verdade os atrasos eles estão relacionados, porque eles podem estar relacionados a síndromes, alterações cromossômicas, a problemas ali da gestação. Da gestação. Mesmo. Aí podem ser identificados, né, ali pelos exames de ultrassom e tal, que vão vendo como é que está sendo o crescimento dessa criança, e muitos são identificados ali, principalmente quando são aí oriundos das síndromes, das alterações cromossômicas. Porém, os prematuros não, os prematuros eles seguem a gestação normal por um período, né, e às vezes vem algumas intercorrências da idade gestacional ali, né, da mãe, e podem acontecer também intercorrências no período do nascimento do também, parto. Né, do parto, Sim. no período perinatal mesmo, e às vezes não, às vezes pode ser também pós-natal. Né? Nos primeiros dias de vida também podem acontecer intercorrências que podem gerar atrasos, né? Nós estávamos estudando até sobre os atrasos do desenvolvimento e tem até a Organização Mundial de Saúde, ela diz que 10% das crianças, elas não chegam no desenvolvimento motor normal. Quer dizer, elas têm algum tipo de atraso. Olha, nossa, que interessante. Então, vocês vejam que é um número bem expressivo. Né? Claro que aí são várias patologias que se encontram nesses atrasos, né? Mas também o público que o CME atende, né? Inclusive o CME, ele é para crianças com atraso. Vocês me perguntavam ali também, né, as características do método, por que é tão diferente, como é que realmente são esses exercícios. Então, a diferença principal é que o método ele é construído sobre princípios diferentes da fisioterapia tradicional. Então, por exemplo, quais são esses princípios? Então, todos os exercícios, eles respeitam, né, 4 principais características. Atualmente, até nós temos falado mais de 3, porque dois componentes, duas características estão, na verdade, se juntando. Então, a primeira delas é provocar uma resposta automática nova na criança, que é uma resposta motora nova. O que quer dizer? Então, a criança tem que fazer por ela mesma. Isso já indica que tem que ser uma resposta ativa. A criança precisa colaborar, a criança precisa fazer a força. Então, não é algo assim tão passivo e nem muito ativo assistido. Alguns movimentos, sim, recebem um pouco de ajuda, mas muito pouco, muito pouco. Praticamente todos os movimentos, eles são uma resposta da criança, né? Então, a ajuda que eu me refiro é segurar no tornozelo, por exemplo. Então, essa é uma outra característica, é promover um apoio distal progressivo. Então, o meu objetivo é chegar, estou segurando a criança, às vezes, no tronco, porque ela é pequena, ela precisa de mais apoio, não tem controle de tronco, mas o meu objetivo é chegar nos seus tornozelos. Então, é uma condução muito distal. Então, eu seguro nos seus tornozelos, mas todo o seu tronco, né, o seu quadril está sendo sustentada por ela mesma. Então, assim, outro princípio também bem importante é o desafio, né? É expor contra a gravidade. Então, as crianças, elas são expostas contra a gravidade, que é algo que também na fisioterapia tradicional muitas vezes a gente não vê. A gente vê muitos aparatos, né? A gente vê, às vezes, os aparatos seriam, né? As órteses, às vezes existem vestimentas que acabam segurando a criança, que ajudam a criança, mas que, na verdade, elas não ajudam, ela mais atrapalha do que ajuda. É porque acaba bloqueando. Porque ela segura. Né? Então, assim, a partir do momento que você coloca um apoio, o que vai ser mais fácil? Esse músculo contrair e sustentar essa postura ou ele se apoiar?
nesse aparato. É mais fácil ele se apoiar. E ali, inclusive, daí deixa de ter, né, muitas vezes, uma contração mais ativa, né, mais voluntária, mais automática da criança. Ou seja, uma desconstrução do método tradicional, Simone. Tudo aquilo Exatamente. Isso é muito legal de você falar. É uma desconstrução total. Você sabe que a sensação que eu tive quando eu comecei a aprender o CME foi essa. Foi assim, sabe, tudo que eu aprendi, eu vou ter que revisar tudo. Exatamente, parecia que eu tinha que trocar os conceitos que eu aprendi, mas realmente é trocar. É pensar no desenvolvimento da criança sobre uma outra lógica, né? Mas o nosso professor, ele fala uma coisa muito, muito importante, assim, que eu acho que vale a pena ressaltar. Todo desenvolvimento motor normal, ele é ativado na criança pela gravidade. Né? Então, assim, ninguém fica... Se você pegar uma criança típica que não tem nenhum potencial de desenvolver e se você privá-la da gravidade, ela também vai desenvolver uma alteração, um atraso. E nós queremos aí, com as nossas crianças que têm, né, alguma deficiência, que têm algum atraso, nós queremos, ao invés de provocá-la, de expor contra a gravidade, a gente quer ficar usando aparatos que, ao invés de ajudar, podem atrapalhar o desenvolvimento da criança. Uma coisa que é bem importante só falar aqui e frisar bem, que o CME, para quem que ele é indicado? Ele é indicado para qualquer criança que tenha atraso do desenvolvimento, desde que desenvolvimento neuropsicomotor, desde que não sejam doenças progressivas. Entendi. Olha, se for uma doença progressiva, aí a terapia tradicional, ela vai ser muito mais adequada. Então, ele não é para patologia progressiva. Por isso que a fisioterapia... Cita um exemplo pra gente, Simone, por exemplo, bem claro. atrofia muscular espinhal. Tá. AME. É distrofia de Duchenne. Não se enquadra. Então, o CME não é para esse nicho, digamos, para essas patologias que são progressivas. E nas patologias progressivas existem muitas outras também que são genéticas, né? E que também existem, mas que no caso não se enquadram, né, como o público principal, como o público-alvo do CME, né? Então isso também precisa ficar claro. Simone, eu vi que pelos seus vídeos do Instagram, que são bem bombados, assim, até porque realmente a gente vê manobras que deixam a gente até um pouco nervoso na hora que a gente tá assistindo. Nossa. Porque a gente acha que a criança ela não vai conseguir dar a resposta que você tá buscando e propondo ali com o método. E eu vejo muito que você trabalha sentada no chão, você mesmo trabalha com algumas crianças, né? E que você segura no tornozelo. Tem outras que você tem o caso da Cecília. Isso, a Cecília também, que é um exercício exatamente assim, bem próprio do CME, chama-se aéreo standing. Que você levanta, eu até sugiro para que você entre no Instagram da doutora Simone, ele está fixado como um dos exercícios que ela fez que realmente causou repercussão. Causou repercussão, inclusive, no Chile, né? Foi elogiado pelo assim, o idealizador do método, o criador do método, que é o Ramon Cuevas. Foi impactante, era uma criança com síndrome de Down. O da Rossália. O da Rossália, eu achei, assim, impactante e eu queria que você explicasse um pouco por que gerou comoção esse vídeo. E ele é tão lindo e emocionante, no final ela fica ereta. Ela consegue ficar. E a gente quer saber como é que ela tá hoje. Ela tá isso mesmo. Em progressão. Tá voando, na verdade só falta voar, né? Mas ela... Então, a Rossália... Na verdade, deixa eu explicar como que surgiu esse vídeo, né? Esse vídeo a gente fez ele... Recentemente, antes de realizar esse vídeo, ele ficou guardado ali uns 30 dias na minha galeria. Eu fiquei até assim, será que eu posto, será que eu não posso? Eu falei, acho que eu não vou postar. Eu estava atendendo uma criança, mas o que me fez postar, eu vou contar para vocês. Eu estava atendendo uma criança com síndrome de Down também, e assim, ela estava numa fisioterapia tradicional, né? Ela não era de Guarapuava, mas a avó era de Guarapuava, e a avó me pediu que eu desse uma olhada, que a gente começasse e realizasse o tratamento. E ela começou a realizar o tratamento ali, em uma semana, ela não andava. Ela se levantava sozinha numa cadeira com apoio horizontal, não levantava na parede, num apoio vertical, que é diferente, a estabilidade que a criança necessita. E ela permanecia fixa na cadeira, assim, apoiada numa superfície horizontal. Ela não ia nem para frente nem para trás, permanecia por algum tempo e logo se abaixava. E ela fez um intensivo de CME. O intensivo é quando a criança recebe 2 sessões por dia e pode ser durante uma semana ou 2 semanas.
E na primeira semana que ela estava realizando o intensivo, ela começou a caminhar sozinha. E essa criança, ela fez alguns intensivos, começou a caminhar, só que não é só caminhar. É uma criança que tem um atraso importante, né? O desenvolvimento motor da criança, ela envolve muito mais do que caminhar. Envolve muitas reações de equilíbrio, envolve subir escada, descer escada, envolve subir rampa, descer rampa, pular, saltar, se equilibrar sobre uma perna. São muitas funções motoras que a criança precisa adquirir. Para ter qualidade de vida, né? Isso está muito relacionado também com a parte cognitiva da criança. Por exemplo, por que a criança, né, ela vai entrar ali no primeiro ano, que é a parte da aprendizagem dela, da parte mais pedagógica mesmo, cognitiva, que ela vai aprender a ler e escrever, é depois que ela completou essas fases motoras. Porque o cérebro, ele faz um circuito, na verdade, de ligação mesmo, que a área motora, quando um exercício, quando uma função motora é ativada, existem respostas que elas não vão só para o músculo. Na verdade, elas passam por toda a parte do córtex frontal, para a parte do planejamento daquele movimento, elas integram, né, para a parte do cerebelo, do equilíbrio, elas integram o cérebro de uma maneira global, de uma maneira única. Simone, é muito interessante isso que você está falando. Até a gente tem um quadro sobre neurodivergência aqui no nosso programa. Você está dizendo que a parte cognitiva está intimamente ligada à parte motora. Ou seja, você atende muitos neurodivergentes, é isso? Exatamente. Então, toda a evolução motora, quando a criança consegue realizar novas funções motoras, a criança também evolui nas outras áreas do desenvolvimento. Ela vai evoluir na parte cognitiva, ela vai evoluir na parte de coordenação motora fina, ela vai evoluir na parte, inclusive, da linguagem, da comunicação, porque sempre que uma função motora nova acontece, o nosso cérebro, quando vai fazer um movimento motor, principalmente quando é novo, ele tem que integrar várias áreas do cérebro junto. Então, por exemplo, existe uma ativação da parte frontal, do córtex frontal, da parte do cognitiva, da parte do planejamento motor, na parte da área sensorial do cérebro. Então, existe o cérebro ele tem que trabalhar em conjunto com todas as áreas para executar uma função nova. Então, é muito interessante a gente ver realmente que a criança ela não evolui só na parte motora. Ela evolui em todas as áreas do desenvolvimento. Então, olha que interessante. Nossa, muito interessante, porque assim, é algo que precisa realmente ser disseminado, esse tratamento, exato, né? Porque os pais não têm esse conhecimento. Não tem. A gente fica muitas vezes na busca de um tratamento específico para os nossos filhos, a gente fica muito perdida. Então é muito interessante e importante você falar isso, que é por isso que existem essas clínicas que fazem o tratamento global, né? Não só da parte cognitiva, da parte motora, psicológica, que é importante também. E como que você trabalha, Simone? Porque eu vejo que você... Uma curiosidade bem pessoal que eu tenho é o seguinte: você estudou muito e você se aperfeiçoou ao longo desses anos, mas você tem um muque que olha, né? Não, e ela é magra, alta, bonita e assim... Gente, você segura aquela criança com uma mão. Eu não sei se eu daria conta de segurar, eu acho que eu também não. Você faz algum preparo? Físico? Você malha, Simone? Eu malho bastante, porque é necessário, né? Mas sabe que das pessoas que me ajudam no meu treino, né? Ele sempre fala assim pra mim. Uma vez ele me fez pensar, né? Ele falou assim pra mim: Simone, se você encontrar um balde aqui, né? De, sei lá, 20 quilos. Você vai olhar e falar assim: eu não ergo isso. Mas se você vê uma árvore de 20 quilos em cima do teu filho, você ergue. Nossa, né? Verdade. Então, ele me disse assim, a força, ela tá muito relacionada com a intenção, com a vontade que você coloca ali. E quando eu tô trabalhando, eu não sou forte, eu sou muito fraca. Né? Então, é muito mais a minha vontade ali na hora, que realmente eu olho para aquela criança, que às vezes eu vejo que não consegue fazer, e eu digo, nós vamos conseguir. E eu falo isso para ela muitas vezes, às vezes eu não consigo falar nem fisicamente, às vezes eu falo mentalmente com ela mesmo, e quando eu vejo, as coisas acontecem. Porque é muito mais de você induzir, é muito mais o controle do que a força. Em você induzir a criança a realmente produzir uma resposta motora nova, a ela conseguir fazer por ela mesma, a ela fazer a força. Então é tudo ela. É tudo ela precisa fazer. Você só induz, tudo ela. Estimula, né? Eu provoco aquilo nela, sabe?
pela gravidade, pelo desafio motor, então eu vou provocando. Então ali existe uma ligação muito forte também emocional, sabe, mas que também, claro, a técnica, é muito estudo, é muito treino, é muito também, eu realmente realizo, né, bastante treino físico mesmo, assim, tenho profissionais que me acompanham, que me dão um suporte também nutricional. Mas eu acredito muito que na hora ali que acontece, tá muito relacionado com essa força de vontade também, sabe? De querer dar uma resposta. De querer ver aquilo acontecer, sabe? E a gente percebe isso em todos os terapeutas CME que trabalham, nós nos envolvemos também muito emocionalmente com as crianças e é muito recompensador ver a criança conseguindo fazer. Simone, veio uma curiosidade em mim, assim, porque vocês estavam conversando sobre o método e tal, e na tua página do Instagram eu vejo que tem alguns exercícios que são diferentes. Como que você atribui, como que você define, quais são esses exercícios, que consiste esses exercícios e como que você fala assim, não, para essa criança esse exercício, para essa esse exercício, porque assim, eu vejo que quando você posta, são exercícios sempre diferentes, estímulos diferentes. Como que você faz, eu acredito que você faça uma anamnese, mas como que você distribui isso assim na clínica? E eu vou fazer só um adendo. Quais são as diferenças dos exercícios que você faz com esse método dos exercícios tradicionais? Isso. Essa é uma pergunta bem importante. Os exercícios do CME, eles obedecem 4 principais princípios, características, que são próprios do método. E todos os exercícios, eles respeitam essas características. Que características são essas? Então, a primeira delas é que ele provoca reações motoras novas, que essas respostas, elas são de origem genética. Nós desafiamos a criança, quer dizer, nós sempre procuramos, na verdade, não é? É uma lei. Nós temos que expor a criança contra a gravidade. E nós temos que provocar o suporte de apoio progressivamente distal. Quer dizer, eu tenho que tentar chegar com essa criança, assegurar e conduzir os exercícios dela pelos tornozelos ou até pelos calcanhares, o mais livre possível. Por quê? Porque dessa forma é a criança mesmo realizando, é ela fazendo a força, sendo muito mais ativo do que a fisioterapia tradicional. E essa exposição também contra a gravidade, né, no CME, nós não usamos nenhum tipo de aparato. Então, nós não usamos órteses, nem nenhuma vestimenta. As crianças realizam só com os seus tênis ou uma sandalinha própria para o pezinho deles mesmo, né? Mas é muita exposição, é deixar a criança o mais livre possível. Respeitar o tempo dela. Eu acho que não é respeitar o tempo da criança, é realmente provocá-la mesmo. A terapia tradicional, ela tenta mais ajudar, sabe, mas facilitar. Até o principal conceito é esse, né, da fisioterapia tradicional, é facilitar os movimentos. Nós não facilitamos, nós realmente desafiamos a criança, provocamos um movimento novo e a resposta, ela acontece. Você falou para nós agora, você estava compartilhando que a criança, em uma sessão, né, do CME, ela dá uma resposta bem positiva. Esse tratamento, ele tem prazo para início, meio e fim, ou é para sempre? Existe assim, para você, né? Alta. Existe alguma alta e assim, essa criança vai precisar de 10 sessões, ou não? É uma criança que sempre vai depender do método para evoluir e para conseguir ter liberdade, né, qualidade de vida e liberdade dos seus movimentos. Então, essa pergunta também é bem importante, porque assim, muitas crianças, elas terão alta. Quando que a criança tem alta? Às vezes, ela terá alta quando ela completar as suas etapas do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento aí vai depender, ele vai de 0 a 5 anos e envolve aí funções como andar, correr, existem pular. Os marcos, né? Isso, existem os marcos. Subir escadas, descer escadas e se equilibrar sobre uma perna, enfim. Quando as crianças atingem esses marcos, aí sim elas estão aptas para terem alta. Mas também acontece que muitas crianças não chegam a esse marco e as famílias param de fazer. Eu quero que meu filho só caminhe e depois eu vou parar. Isso também eu já vi acontecer, né? Então, e existem aquelas crianças que não caminham e que essas sim são dependentes, né, da fisioterapia, precisam do atendimento até pararem de crescer.
Quer dizer, então durante toda a infância, até 18 anos vão precisar. E as crianças, eu tenho crianças hoje que têm mais de 18 anos, né? Que estavam conosco um pouquinho antes e agora permanecem conosco. Mas por quê? Porque tem restrição de mobilidade. Então precisam continuar fazendo. Então muitas crianças também não terão alta. Então varia muito. Uma experiência bem importante, eu quero, assim, acho que deixar marcada aqui. Eu tive, por exemplo, uma criança que tinha uma síndrome de Dunning-Walker, nasceu com 30% do cerebelo, realizou a fisioterapia, né, em idade de estimulação precoce, quer dizer, chegou para nós no primeiro mês de vida, realizou a terapia, com 2 anos já estava andando, realizou a terapia até 5 anos e meio, mais ou menos, aproximadamente. E teve a alta, quando estava se equilibrando e pulando sobre uma perna. Quando ele repetiu a ressonância, já com 2 anos de idade, o cerebelo dele tinha o tamanho normal. Nossa! Olha o poder da fisioterapia. Não, olha o poder do CME. Não, exatamente, do CME, no caso desse método. Olha como é importante você falar isso para essas mães que estão desenganadas hoje, que não têm um conhecimento. É muito interessante. E você falando sobre isso da família, você falou do seu trabalho, da equipe. Qual que é o papel da família nesse processo, Simone? Você que vivencia isso. A família desempenha um papel, né, fundamental de apoio para a criança, porque toda a segurança emocional da criança, ela vem da família, ela vem do pai e da mãe. E uma criança que tem uma estabilidade emocional, é muito mais fácil da gente conseguir conduzir, provocar e organizar a parte física. Então, é também bem importante a participação da família. Às vezes não é o pai e a mãe que conseguem acompanhar a fisioterapia, porque às vezes o pai e a mãe trabalham, às vezes a criança não faz com o pai e com a mãe, então aí entra uma terceira pessoa, que às vezes é uma babá, às vezes é um outro integrante da família, que vem. O mais importante, o que é? A criança fazer. Isso é o mais importante, a criança realizar a fisioterapia bem ali, e aquelas respostas novas, automáticas, motoras, elas precisam aparecer na fisioterapia. Então, às vezes, a criança tem mais facilidade de se comunicar e de se sentir seguro, às vezes com a mãe, às vezes com o pai, e às vezes também é com a babá. Então, assim, a família é importante, ela é importante, mas às vezes pode ser que não seja, a mãe não seja, ou o pai seja... A rede de apoio, né? Aí, às vezes, a rede de apoio seja a melhor opção. Então, ela é aquela pessoa que traz a segurança para a criança, essa pessoa ela é essencial no tratamento. Eu até vi um dos vídeos teus, porque a gente acompanha, né? Que as crianças choram no tratamento, porque elas estão sendo estimuladas, é um estímulo diferente. Elas choram e os pais estão ali. Em algum momento... da tua atuação, do teu atendimento, você teve algum problema com algum pai de ver a criança chorando e achar que você está aplicando o método errado, ou a mãe ou o pai se sente desconfortável e não quer mais que a criança pratique, se submeta àquele método? No começo, quando eu iniciei a trabalhar, na verdade, com os métodos tradicionais, eu não tinha esse problema, porque ele é menos invasivo, ele estimula, ele não é tão provocativo. Então, ele não estimula tanto contra a gravidade, então é mais fácil para a criança fazer. Então, já existiam crianças que às vezes choravam e às vezes não choravam, mas quando eu troquei a forma de trabalhar pelo outro método, esse sim é muito mais desafiador, e sim as crianças choravam mais. E aí, a experiência nesse tempo me ajudou bastante, porque quando eu comecei logo com o CME, eu tive em alguns momentos, né, que o pai falou para mim, pare, porque ele tá chorando e eu não quero que você faça isso. E eu tive que dizer, não, tudo bem, eu vou parar. Eu acalmei, entreguei pro pai e pedi, pode, né, descansar um pouco e tal. E também tive, né, outras situações em que o choro, por ser bastante na criança, muitos pais, inclusive, desistiram de realizar. Né? Isso no começo, quando eu era terapeuta CME nível 2. Mas, com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo uma forma diferente de me comunicar melhor com a família. Então, eu comecei a explicar antes também que, olha, ele era um pouco diferente, que ele dava mais resultado, mas que a hora que o pai quisesse que eu parasse, eu ia parar. Mas o principal que hoje eu levo, né, os pais a tentarem enxergar é que a criança muitas vezes chora no exercício.
E quando acaba o exercício e eu pego no colo, acaba o choro. Então é muito mais estar realizando algo novo e desconhecido do que realmente algo que... Porque o choro muitas vezes é associado com a dor. Então a família associa como se a criança estivesse sofrendo, mas não é isso. A criança está num processo de superar-se. E nós precisamos enfrentar aquilo muitas vezes. Então hoje o que eu faço é, nós começamos e entre um exercício e outro, se eu percebo que a criança chora, eu acalmo a criança, eu devolvo para a mãe e eu só começo novamente esse exercício quando ela está calma, quando ela parou o choro. E ela retorna? E ela retorna, e ela volta, e existem crianças que são mais resistentes, que demoram mais para parar de chorar. Mas, por exemplo, hoje, né, com a experiência que eu tenho, as crianças, elas choram assim, na primeira semana, na segunda semana, e depois param de chorar. Mas eu já atendi crianças que choraram por 2 anos. Meu Deus do céu. Imagina como que fica vendo isso, e né? como é que fica o teu psicológico também? Então, nesse caso, a gente viu que a babá era a melhor opção. Porque com a babá ele não chorava. É porque ele tem um vínculo com a babá. Daí a babá ajuda ali a praticar os exercícios. Isso, porque para a segurança da criança, né? Eu tô segurando a criança pelo tornozelo, ela pode cair. Entendeu? E a queda pode gerar também uma insegurança emocional da criança. Então, ela precisa o quê? Na hora que ela não consegue, se ela cair, ela precisa ser acolhida. Entendi. Entendeu? E a babá, nesse caso, funcionou perfeitamente. Aí a mãe queria muito participar. Só que ela percebeu que a criança evoluía muito mais, às vezes, com a babá. Com essa rede de apoio que a gente comentou, né? E aí a gente viu que esse era o melhor caminho. Então, e muitas vezes também aconteceu da criança insistir um pouco mais e chorar um pouco mais. E a mãe insistir de ficar. E às vezes também aquela resistência da criança passar. E ela começar a fazer com a mãe e com o pai mesmo. Né? Mas às vezes já aconteceu casos disso não acontecer. Da mãe tentar ir também durante 2 anos. E daí, num outro caso esse, o pai veio daí com a criança o pai fazia. Só que o pai não conseguia vir sempre. Então, aí também precisou entrar a rede de apoio. Quanto tempo duram as sessões, Simone? 45 minutos. Não é um tempo tão prolongado, né? Não. Mas é intenso. Só que é intenso. E uma coisa muito interessante que você falou ali sobre a informação. Como é importante as pessoas terem informação para elas verem o resultado, né? Porque você vê uma criança chorando, uma mãe, né? Eu me coloco muito nesse lugar. Quando virou uma chave dentro de você de que você precisava disseminar essa informação através desse curso, que você precisava mostrar para outros profissionais? Quando que você teve esse clique? Então eu passei, né, como eu te falei para vocês, o curso tem o nível 1, depois do nível 1 você faz o nível 2, depois do nível 2 você faz 5 estágios, que é como se fosse, cada estágio é uma semana de mais um curso, mas aí você ganha só um certificado de passantia ou de estágio, né? Aí depois desses 5 estágios você pode fazer o nível 3. O nível 3 são 15 dias de curso, que eram realizados no Chile na época, agora já podem ser realizados no Brasil. E depois do nível 3, as minhas crianças começaram a se desenvolver bastante e eu comecei a perceber que outras crianças precisavam também. Aí eu comecei a perceber essa necessidade. Eu não sabia se eu ia me tornar instrutora ou não, porque isso é uma decisão do criador do método. É ele que convida a pessoa, né, a ser instrutor ou não. Então eu não sabia se eu ia ser ou não. Não adianta só fazer o curso. Se ele achar que você não está habilitada, ele não te dá o... Que legal. Porque o último nível é o 4, que é você hoje que é instrutora. Isso. E só a partir do nível 4 você consegue dar mentorias e também... E os cursos. E os cursos, e as né? passantias, Só com a autorização e os estágios. dele. Isso. Só. Inclusive os certificados são emitidos pelo Center Chile. Que é ligado ao centro do Chile, que é do criador do método. E é aceito no Brasil, esse método, hoje? Sim, é muito mais aceito. Tá. Mas ainda temos aí muitos desafios ainda também a superar. Porque não é um método que ainda não tem, né, muitas pesquisas com evidências científicas. Existem muitos relatos de caso, relatos da aplicação do método em crianças com síndromes. Isso já existe, né? Até na PubMed se procurar. Mas são poucos. Então precisa mais ainda, né? Que é pouco aplicado, né, Simone? Porque poucas pessoas sabem. Poucas pessoas sabem. E assim, no Brasil é onde é mais disseminado. Né? Nós temos bastante níveis 4 no Brasil, né? Não sou só eu, tem vários outros nível 4 também no Brasil que também dão um curso, que também ministram o curso. Mas mesmo assim, eu percebo que, por exemplo, né, na minha cidade deve existir o quê?
temos vários terapeutas CME, temos alguns níveis, tem eu que sou nível 4, tem outros que são nível 2, tem alguns também que são nível 1, mas deve ter pelo menos uns 7 ou 8. E eu vejo em Curitiba, né, uma cidade que tem mais de 1.700.000 pessoas, eu conheço poucos. Dos níveis mais avançados, existe uma profissional de referência, né, em Curitiba, que é uma nível 3. Não existe nem o nível 4 Ou seja, em Curitiba. não existe acesso a esse tipo de Existe profissional, pouco acesso. Não tem profissional no mercado. Você entende? Então, assim, por isso que os cursos aí... e ter mais pessoas que realizem o curso. Por isso que é tão importante divulgar. Por exemplo, a nossa clínica hoje, em Guarapuava, nós atendemos... Nós temos um limite para atender. Porque o atendimento depende da nossa demanda física. Então eu atendo, tenho outros colaboradores que me ajudam também, né? Mas eu estou à frente praticamente de todos os atendimentos, organizando, planejando, vendo o que precisa ser realizado. E diante desse desafio, emerge, né? Eu vejo assim, quantas crianças que poderiam estar andando e não estão. Sim. Aí que começou a me despertar, quando mais pessoas na minha cidade começaram a me procurar e eu não podia atender. E hoje você ministra curso por todo o Brasil. Exatamente. Nós, por enquanto, realizamos, né? Já realizamos em São Paulo, realizamos em Guarapuava e realizamos também em Curitiba. O nosso próximo curso será em Guarapuava, que é do CME nível 2. E a formação desse profissional para fazer esse curso é qual? Fisioterapeuta? Terapeuta ocupacional também? Fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Ótimo. E também pais e mães de crianças com deficiência também podem fazer. Ai, que legal. Também podem fazer. Essa foi uma forma que Ramon Cuevas ensinava aos pais para que eles pudessem continuar realizando a terapia, às vezes quando não tem acesso a um terapeuta na sua cidade, né? Então essa é uma outra possibilidade também. Mas aí depende muito também se o pai e a mãe conseguem realizar ou não. Mas às vezes a necessidade faz ocasião, né? Com então certeza. eles acabam... E Simone, fazendo. hoje a gente falou muito do curso e tal, mas os atendimentos hoje, eles são todos particulares ou algum plano de saúde cobre esses atendimentos também para essas crianças que não têm um poder aquisitivo para custear, porque com certeza a hora do profissional é caro, mas quer dar essa voz de esperança para o seu filho? Existe algum atendimento que possa ser... algum plano, algum né, plano que realmente cubra esse atendimento? Então, o CME, ele é uma fisioterapia, ele é uma reabilitação. E o resultado, né, dele é muito eficiente. Então, o que acontece hoje, eu tenho pacientes que são particulares e eu tenho pacientes também que têm o plano de saúde e que pedem ao plano de saúde, né? Mas aí precisa da ordem médica, precisa de uma série de documentação. Eles conseguem o reembolso. Isso, e vão conseguir o reembolso. Mas aí isso depende muito de cada plano de cada paciente. Entendi. Mas é possível que haja esse reembolso. Nós temos pacientes que têm esse sistema, que acabam... O paciente consegue o reembolso, né? E temos casos também que o próprio plano de saúde, né, entra em contato conosco e prefere fazer o pagamento direto conosco. Então, existem essas possibilidades, mas isso é sempre quase uma briga. Os pacientes que nós recebemos, assim, quase todos precisaram entrar na justiça e por ordem judicial que conseguiram acesso à terapia. Não é algo tão fácil, justamente porque a gente percebe, né, que as operadoras aí, elas alegam que não é reconhecido cientificamente, mesmo vendo os resultados. Então existe esse embate e quase sempre a família precisa lutar por isso. Mas existe um fio de esperança, né? Que não, é o que mais isso é o mais importante. E eu volto a dizer que o poder da informação, disseminando esse curso, com certeza, que é o que a Simone está fazendo e provavelmente está formando outros profissionais que vão disseminar, daqui uns anos o curso pode estar mais estudado, reconhecido. É muito importante a gente disseminar a informação. E uma coisa importante também que eu queria frisar aqui, essas ordens judiciais, né, que a gente acabou recebendo, isso vem depois do nível 3. Quando eu era nível 1, nível 2, e mesmo por muito tempo do nível 3, todos os meus pacientes eram particulares. Então, a maioria deles, realizou... teve ótimos ganhos, esses ganhos foram documentados através de vídeos e relatórios e depois eles pediram.
E depois eles recorreram daí, né, digamos, ao direito deles. Entendi. Né? Essa é uma ótima dica, né? Então, você documentar. Nós documentamos. Nós documentamos com vídeos, com relatórios, mostrando. E essa documentação, ela é importante principalmente para a família. Isso que eu ia falar. Porque a família, quando ela percebe, né, o que a criança está, a maneira como ela está evoluindo, ela vai ganhando confiança, inclusive na criança. Ela vai acreditando mais naquela criança. É o que a gente sempre fala, né? Olhe para o teu filho. Deixe que ele te mostre, né, o que ele realmente é capaz. Deixe que teu filho te convença da diferença do método, da diferença da possibilidade que ele tem. E aí, quando nós vamos vendo, nós vamos percebendo a criança evoluir, ela nos convence. Quem me convenceu a estudar o CME foram os meus pacientes, foi a evolução deles. Então, o que convence essa família também a lutar, muitas vezes, por realmente querer ter um acesso garantido a essa terapia, né? Independente da forma, do plano que vai custear ou não, é essa garantia, é ele ver, né, a criança sendo transformada por aquela técnica. Mas é claro que por isso que eu digo aos nossos estudantes, né, é necessário continuar estudando. Não adianta a gente querer fazer um curso, 2, 3 cursos ou 4 e achar que a gente vai conseguir, às vezes, transformar a vida de uma criança, porque não funciona assim. E claro que também, se tinha me perguntado ali, acho que a gente não conseguiu responder, se esse resultado é assim com todas. Eu vejo, na minha experiência clínica, esse resultado com as crianças que começam precocemente, essa grande transformação. Mas as crianças que às vezes começam mais tarde, elas não têm toda essa evolução. Mas são crianças que eu não vejo, porque quando a criança começa a crescer, normalmente começa a evolução dela, ela para de uma curva ascendente para uma curva descendente, onde aí entram os encurtamentos, aí entram os riscos de deformidades, porque os músculos não dão conta de crescer, porque eles não têm função. Então, aí eles acabam atrofiando. E as crianças que realizam o CME, mesmo aquelas que estão aí em pico de crescimento, eu percebo que elas conseguem se manter. Outro desafio para nós também são as crianças que tomam medicamentos, os anticonvulsionantes, que tomam mais medicamentos, às vezes, para a questão da agressividade, da alteração de comportamento, que também, às vezes, tem associado algum problema motor mais grave. Por quê? Porque nós trabalhamos para provocar respostas motoras novas, que significam novas conexões. E os remédios trabalham na contramão disso, porque uma criança que tem epilepsia precisa baixar a atividade cerebral dela. Então, essas crianças também a gente percebe, né? Muitas vezes as crianças chegam para nós, elas estão assim sonolentas, elas estão molinhas, assim, sabe? Por quê? Por causa da medicação. Então fica muito mais difícil, né? Pensa você tomar um remédio e ir fazer um exercício. Fica grog, né? A gente chama assim, diz assim. Então fica mais difícil daquele resultado acontecer e daquela evolução toda acontecer. Então, os desafios nossos, né, da evolução da criança estão muito relacionados com a idade que começa, se tomam medicamentos ou não, que interferem totalmente no prognóstico do tratamento. E essa vertente do diagnóstico precoce é muito interessante porque muitos médicos ainda não são favoráveis, né? Eu falo por mim, eu tenho uma filha neurodivergente, ela tem superdotação. E eu diagnostiquei ela com 2 anos e 6 meses, porque já muito atenta, as minhas filhas sempre fui, atraso de fala, uma apatia na escola, e eu ainda encontro pessoas falando, mas ela é muito pequena para o diagnóstico. Porque ela precisa de um acompanhamento, né? Ela precisa de um acompanhamento psicológico, terapia ocupacional. E eu ouço muito isso e eu falo, gente, vocês não sabem que o diagnóstico precoce, ele é muito importante para a qualidade de vida da criança. Foi muito legal você falar isso, Simone. É muito importante. É isso que eu quero, né? A informação é poder. É isso que eu ia falar. Tudo que a Simone tá falando para nós coincide com o lema do nosso podcast. Isso. Porque ela tá trazendo para nós, para os nossos seguidores, o conhecimento sobre um método que pode trazer qualidade de vida para os pacientes. Mudanças. Qualidade de vida para as crianças, esperança para os pais. Então, realmente, informação é poder. É poder. E quem sabe
Pode. Eu queria comentar, né, sobre a Cecília, que Cecília. que é um dos vídeos, né, que viralizou. Mais visto. O que ela tem? Então, Na verdade foi, né, que viralizou. Ela teve 80 milhões. Não, o da Cecília teve 18. 18 É, milhões. o da- 18 milhões. Só 18 Só 18 milhões. milhões, não mas foi teve um que 18. teve, né? Teve um que o da Rosália, que teve mais de 70 milhões. lá. Isso. A da da Rosália teve 80 milhões. A que tem síndrome de Down? A Rosália que tem síndrome de Down. A Rosália tem Isso. síndrome E de o Down. da Cecília? Então, o que eu queria contar da Cecília, que é um caso assim, ela chegou pra nós com mais de 1 ano de idade. E assim, quando a mãe chegou, né, na avaliação, ela chegou a se emocionar porque ela falou assim, me angustia ver a minha filha sem sair do lugar. Eu coloco ela sentada, ela permanece no mesmo lugar, ela não se mexe. E eu tô aí há meses, ela me disse exatamente isso. Eu fiz a fisioterapia tradicional, ela evoluiu, mas parece que ela está estacionada há meses. E eu não vejo ela evoluir. Eu não consigo ver ela evoluir. E quando eu digo isso, né, na fisioterapia tradicional, eles me dizem que ela é assim. É o tempo dela. Que é o tempo dela. Essa frase é uma frase de impacto. Isso, Eu e falo ela... isso que eu desconheço. Não tô falando de você, E ela, mas a gente ouve e ela de começou a profissionais. fazer, e a criança começou a se arrastar sentada, e começou a ser outra criança. Ela começou a realizar, né, movimentos automáticos novos que a mãe não esperava, e a mãe dizia assim pra mim com os olhos cheios de lágrimas: por que ninguém me falou disso antes? Por que eu não descobri isso antes? Se eu soubesse que isso era assim, eu tava aqui. Porque era uma mãe extremamente dedicada, uma mãe que tem sua condição financeira de Mas não poder tem informação. arcar, mas que não sabia. Pois é. Então, assim, estar aqui é principalmente para essas famílias. Eu sei que tem família, eu tenho certeza que tem famílias em Curitiba que têm essa angústia no coração e que não conhecem o método. Que não conhecem, que estão ali com o seu filho e às vezes, né, vão tentar conversar na fisioterapia tradicional e a gente vai dizer assim, porque eu também já fui da fisioterapia tradicional, a gente vai dizer assim, é que seu filho tem uma lesão, é que é difícil mesmo, é que é assim, e que muitas vezes, como se o problema fosse, então, a criança, mas na verdade não. A verdade, o problema é que às vezes não está sendo feito aquilo que poderia realmente fazer para mudar aquela situação. Simone, é incrível. Como Então, você fala, a gente fica assim, parece a que eu gente fica tô impactado. recebendo uma aula aqui de todas as formas. Realmente, você é incrível. Você merece todo o sucesso do mundo, principalmente por esse coração gigante de disseminar essa informação. Você podia continuar. Manter pra ela. Mas você ela, podia manter para você na tua é. cidade, ficar lá, mas não. Você está dispondo da tua família, né, deixando ali, utilizando a tua rede de apoio, deixando seus filhos em casa para poder ajudar outras pessoas. E eu queria aproveitar, eu queria que você chamasse o público para conhecer, chamasse as pessoas para conhecer esse método, para pesquisar, por favor. A câmera é toda sua. Então eu quero convidar, né, principalmente as famílias que têm os seus filhos, que têm dificuldade, que têm atraso do desenvolvimento, se ainda não realizaram o CME. Né, vocês podem tanto olhar a página do Cuevas Midec Exercise, que é a página do Ramon Cuevas, vocês podem olhar também ali a minha página, que é Simone Hoffman. Olhem e vejam o desenvolvimento das crianças e experimentem isso. Eu acho que vale muito a pena experimentar o CME, porque realmente a transformação que eu vejo, ela é gigante. Eu quero convidar também aos profissionais, eu sei que existem profissionais que são um pouco mais resistentes, mas eu sei que também que existem outros que têm um coração muito generoso. E a gente, quando se forma, né, na área da saúde, a gente se preocupa, a gente quer o bem das nossas crianças. A gente quer realmente que as nossas crianças se desenvolvam, como profissional mesmo, eu digo. Então, se você é um médico também e quer conhecer um pouquinho mais, você pode entrar, você pode olhar. Eu sei que ainda existem poucas evidências científicas, mas os resultados, eles falam por si. Até a gente conversava ontem numa live também com o nosso professor, com o Ramon Cuevas, e ele dizia assim, o que é evidência científica? É aquilo que pode ser replicado na mão de outras pessoas e ter o mesmo resultado. É o que nós fazemos, né? Os resultados que o CME promove aconteceram na mão do nosso professor, acontecem na minha mão,
E nós desejamos que aconteça aí na mão de outros terapeutas, de mais novos terapeutas, para que chegue a mais crianças. Que essa transformação, ela se dissemine, né? Ela aconteça na vida de mais famílias. Então, a gente quer convidar vocês mesmo, podem entrar, então, tanto na página do Cuevas Medeck Exercise, quanto na minha página Simone Hoffman, e conheçam um pouquinho do que é esse trabalho. Porque é um trabalho lindo. Nossa, lindo. Porque a informação é poder, quem né? Sabe, quem sabe pode. Obrigada, Simone. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Tô honrada pra falar com a tua desse presença, assunto. Um orgulho. Nossa, é um assunto tão interessante. Um orgulho, com e certeza. a gente tem um quadro no nosso programa que a gente vai até fazer uma collab juntas sobre neurodivergência para disseminar informação, para que as pessoas tenham mais ciência do que acontece com seus filhos. Então eu vou fazer um brinde aqui a você, ao seu trabalho e ao seu chamado divino. Parabéns, Simone. Parabéns, Muito sucesso. obrigada, muito obrigada. É uma honra também estar aqui com vocês, menina. Muito obrigada, eu fico extremamente honrada. É difícil às vezes para mim sair do consultório, porque as crianças estão lá, elas precisam de A mim. gente se sente orgulho de você. E eu sou muito ligada com elas, realmente. Para mim é um desafio vir, mas eu sei que aqui é necessário também divulgar, é necessário que as famílias conheçam. Eu sempre digo assim, se uma criança, né, dessa informação que a gente está passando aqui, se uma for alcançada, já valeu. Com certeza. Já valeu a pena. Já valeu a pena. O podcast está sempre aqui para você. De braços abertos. Abertos. O dia que você quiser passar um pouquinho mais de informação, a gente vai te receber com o maior prazer. Muito obrigada, muito obrigada Simone. mesmo. Obrigada. Pessoal, não deixe de nos seguir nas redes sociais. A gente vai deixar o Instagram da doutora Simone aqui em anexo no nosso canal do YouTube. E assim, siga as nossas redes sociais. Estamos no TikTok, YouTube, TV+, e no Instagram. Obrigada.